Olá pessoal, na videoaula de hoje nós falaremos um pouco sobre a classificação de resíduos sólidos de forma geral. Bom, mas por que a caracterização e classificação dos resíduos sólidos? É importante caracterizar antes de realizar a classificação, porque por meio de algumas características é possível a gente chegar a alguns graus de periculosidade de resíduo. E também, com algumas características, facilita o nosso gerenciamento quanto ao transporte e a destinação desses resíduos. É importante classificar para a gente poder também saber qual será o tratamento, a condição de destinação e disposição desse resíduo, o transporte e a relação econômica que está envolvido, uma vez que um resíduo sólido não perigoso, ele tem aí um custo de disposição de cerca de R$100 e poucos por tonelada, enquanto que um resíduo sólido perigoso vai ultrapassar em torno dos R$1.000, por exemplo, a tonelada para se destinar. O transporte também será diferente, o tratamento e todos os outros detalhes da cadeia. Então, para se destinar esse resíduo, para se dispor num determinado local, é importante que não se esteja comprando gato por lebre, ou mesmo pagando muito mais caro para destinar um resíduo que muitas vezes não é perigoso, ok? Então, a classificação ela vai muito além da disposição e da separação da coleta seletiva, como a gente já viu lá no início. Quando a gente fala de classificação, nós vamos focar aqui na NBR 10.004, que é o que define o processo de classificação. Então, ela desvincula o processo de classificação apenas da disposição. Disposição é diferente de destinação. Quando você fala em destinar, você vai mandar para algum lugar, algum destino, tá? Poderá ser a parte de aterro, a parte de reciclagem e outros mais. Quando você fala em dispor, esse resíduo ele vai ficar em algum lugar. Então, ela desvincula todo esse processo só da disposição. Então, a gente foca aqui no âmbito da saúde, no âmbito também do transporte, da destinação em si. Então, a classificação envolve um processo, a identificação do processo ou atividade que deu origem ao resíduo. Se você conhece a origem desse resíduo, a atividade ou processo que o gerou, já vai facilitar na classificação. Eu costumo dizer que se você sabe de onde o resíduo vem, é mais fácil dizer se ele é perigoso ou não, né? De seus constituintes e características. Se você conhece uma característica do resíduo, se ele apresenta, por exemplo, toxicidade, inflamabilidade, corrosividade, patogenicidade, ele já pode ser considerado perigoso. E a comparação com alguns constituintes e limites apresentados em algumas tabelas da NBR 10.004 que eu vou mostrar a seguir. Então, a identificação desses constituintes a serem avaliados na classificação do resíduo deve ser estabelecida de acordo com as matérias-primas e insumos do processo que gerou o resíduo, tá? E por fim, é possível demonstrar por meio de um laudo de classificação se ele apresenta algumas características que foram feitos o processo ali de classificação. Então, nós temos duas classes, basicamente, dos resíduos. Nós temos a classe 1 e a classe 2. 1 e 2. A classe 1 são os resíduos perigosos. Esses resíduos perigosos, eles apresentam as características que eu chamo de pato-incorreto. Aprendi com os próprios alunos que fizeram essa sigla. Patogenicidade, inflamabilidade, toxicidade, reatividade e corrosividade. Então, essas características aqui
vão fazer com que o resíduo seja perigoso, qualquer uma dessas características, ou que conste algum dos constituintes apresentados lá no anexo A ou B, ou acima dos limites de lixiviação apresentados no anexo F. Tudo isso aqui está explicadinho lá na NBR 10.004. Então, o que é inflamabilidade, o que é corrosividade, o que é reatividade, toxicidade e patogenicidade? Nós vemos aqui na NBR 10.004, ela cita o que é a patogenicidade, a corrosividade e outros detalhes mais. O resíduo para ser... O que é um resíduo que apresenta características de inflamabilidade? Que apresenta ponto de fulgor acima de 60 graus. O que é a corrosividade? Que ele pode ter um pH inferior ou igual a 2 ou superior ou igual a 12,5. Ele vai ser corrosivo, entre outros detalhes. O que é a reatividade? Que ele pode reagir violentamente com a água, por exemplo. O que é a toxicidade? Quando é feito um ensaio e apresenta algumas características apresentadas aqui nos anexos, ou então ele apresenta alguns constituintes tóxicos que têm efeito teratogênico, mutagênico, carcinogênico, etc. O que é a patogenicidade? Que ele apresenta algum agente patógeno, tá? Então, retomando aqui, e o que é outras características ou constituintes do anexo A ou B da norma? Esses anexos A ou B, eles estão aqui na norma. Qualquer uma dessas características, desses constituintes aqui, tá? Vai tornar o resíduo perigoso com essa característica aqui, de toxicidade, de inflamável. Então, se você conhece o resíduo, você não sabe de onde ele vem, mas você sabe que ele tem algum desses constituintes, é certo que ele será perigoso. Então, o anexo A é esse aqui. O anexo B, você sabe de onde vem o resíduo, ou seja, resíduo de preservação de madeira, serão perigosos, porque eles terão esses constituintes aqui. Resíduos de pigmentos inorgânicos serão perigosos, terão as características de toxicidade, porque eles têm esses constituintes, entre outros listados aqui na norma, ok? E o que são os limites acima do anexo F? Você não conhece o resíduo não tem aquelas características ali, mas quando se faz um ensaio de lixiviação, ele perde para o meio alguma de suas características acima do que está apresentado lá no anexo F da norma. Então, tem algumas substâncias que, se tiver no resíduo, já será perigoso. Outras poderão existir, só que acima de um limite é que deixará o resíduo perigoso. Então tá, falando agora dos resíduos que não são perigosos, os resíduos classe 2A e 2B. Classe 2, resíduo não perigoso. E aí, o classe 2 ele será dividido entre 2A e 2B. O que é o resíduo 2A? É aquele resíduo não inerte. Se ele é não inerte, ele perde as suas características para o meio. É um resíduo orgânico, por exemplo, que ele vai ter propriedades como biodegradabilidade. Pensa numa matéria orgânica, se biodegrada, tá ok? Ele pode ter combustibilidade ou solubilidade em água. Então, o resíduo que apresenta uma dessas três características, ele vai ser um resíduo orgânico. Ao passo que o resíduo classe 2B, ele será inerte, ele não
perde nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores ao que está lá no anexo G da norma. Ele não vai se solubilizar. Exemplo de resíduo inerte, que fica paradão ali no meio. Resíduo da construção civil. Resíduos que não vão sofrer nenhuma degradabilidade no meio. Então, para eu saber se o resíduo ele é 2A ou 2B, eu não consigo avaliar isso na prática, eu posso fazer um teste de solubilização, que nós vamos ver na próxima semana. Esse resíduo ele ficará em contato com a água por cerca de 7 dias. A NBR diz, a NBR 10.006 retrata em detalhes. Se esse resíduo ele perder algum de seus constituintes acima do que está no anexo G, lá da NBR 10.004, ele será um resíduo classe 2A, que ele vai se solubilizar, ok? Então, nós temos resíduo perigoso, não perigoso. Dentro do não perigoso, nós temos os 2A, que são os não inertes, e os 2B, que são os resíduos inertes, tá? O que diferencia o resíduo 1 para 2 é o teste de lixiviação. Se ele se lixivia para o meio, ele é um resíduo perigoso. Se ele não lixivia, ele vai ser um resíduo não perigoso, classe 2. E o que diferencia o 1 para o 2 são os testes de degradabilidade. Se ele se degrada, ele vai ser um resíduo classe 2A, não inerte. Então aqui tem alguns detalhes, como eu apresentei de forma mais resumida. A NBR 10.004, ela traz esse fluxograma que vai clarear a mente para o processo de classificação. Está lá no início da norma. O que esse fluxograma ele apresenta? Nós temos um resíduo aqui. O resíduo tem origem conhecida? Você sabe de onde ele vem? Digamos que sim. Ele tem algum constituinte que está lá nos anexos A ou B? Se ele tiver, ele será um resíduo perigoso. Tendo qualquer um dos constituintes dos anexos A ou B, será resíduo perigoso. Se não tem fonte conhecida, origem, então você pula aqui para baixo. Você vai fazer o teste de inflamabilidade, corrosividade, reatividade. Você não, né? Vai mandar para o laboratório. Se ele apresentar qualquer uma das características que eu chamo pato incorreto, vai ser perigoso. Então você não conhece o resíduo, não sabe de onde ele vem, mas se tiver qualquer uma dessas características, vai ser perigoso. Ou se ele tiver qualquer uma das características acima do limite de lixiviação do anexo F. Beleza, não tem nenhuma características dessas aqui, não tem nenhuma acima do anexo F, do limite, então ele vai ser um resíduo não perigoso. Ele é não perigoso, mas ele perde algum de seus constituintes solubilizados para o meio, acima do anexo G. Se ele não perde, se ele mantém-se intacto, ele é um resíduo inerte. Agora, se ele perde, se ele se solubiliza para o meio, ele vai ser um resíduo não inerte, classe 2A. Então, isso aqui resume as 77 páginas da NBR 10.004. Vamos voltar aqui no início, que ela tem lá esse mesmo fluxograma. Se você entender esse fluxograma aqui, você entenderá todo o processo de classificação. Leia essa parte de definições aqui até os anexos. Então, aqui vai estar um pouco mais claro até aqui sobre esse processo de classificação. Então, feito o processo de classificação, o laboratório que você enviou o resíduo, ele vai fazer um laudo de classificação, caracterização e classificação, né, com base
nesses detalhes que você passou sobre o resíduo. Então, algumas das codificações que a NBR apresenta. Resíduos perigosos são classificados pela sua fonte não específica, é o anexo A, F. Aí tem lá a fonte, o código F, em frente da substância específica. Fonte específica, K. Resíduos perigosos e suas características. Se ele é D001, ele é inflamável, 2, corrosivo, 3, reativo, 4, patogênico. Se ele tem alguma toxicidade, apresenta substâncias agudamente tóxicas, vai ser com P. Tudo isso aqui, pessoal, é o laboratório que vai vir descrevendo, tá? No laudo de classificação. Ou você poderá fazer a caracterização do resíduo, a classificação e descrever esses códigos que estão lá na NBR 10004, que vai te dar um respaldo. Então, no ensaio de lixiviação, conforme a NBR 10005, que nós veremos na próxima semana, você vai apresentar qual substância do anexo F que apresentou acima dos limites, tá? Assim como os não perigosos no anexo G e H. Então, aqui nós temos o anexo A, que eu já tinha apresentado. Qualquer uma dessas características, substâncias aí vão apresentar periculosidade. O anexo B também. O anexo G é sobre o ensaio de solubilização. Acima desses limites aqui, vai apresentar que o resíduo ele é classe 2A, ele se solubiliza. Tá? E o anexo F, que não está aqui apresentado nesse slide, mas está lá na NBR, é sobre lixiviação, sobre classe 1 ou 2. Então, aqui eu tenho um resumo básico, como eu tinha apresentado. Anexo A, B, qualquer uma vai ser perigoso. Qualquer uma das substâncias vai deixar o resíduo perigoso. Aí o C e o D também traz uma apresentação. O E também substâncias tóxicas. Acima do F também será perigoso. O G sobre ensaios de solubilização. E o H sobre algumas informações. Então, a norma, ela objetiva permitir ou não a utilização de resíduos sólidos, cabendo somente a classificá-los como perigosos ou não perigosos. Isso vai facilitar o transporte, a destinação e a disposição dos resíduos. A tarefa de vocês dessa semana é encontrar um artigo que fez a classificação, algum trabalho que fez a classificação desses resíduos e descrever lá o que é solicitado. Boa semana de estudos, eu estou à disposição. Obrigado.